contar um pouco da história, porque nada acontece de uma hora para outra. Tudo demora. Nós conseguimos, com o Ministério da Cultura, um dinheiro e passamos a ter 1.000 alunos, 1.000 crianças, em 2000. Quando foi no final do ano de 2000, eu comentando em São Paulo, que tinha um programa aqui em Viçosa, que eu sentia pena, que era um programa que eu acho que devia acabar, porque eu estava indo embora para São Paulo, essa pessoa virou para mim e falou: Marcelo, eu tenho uma empresa que está procurando um projeto como esse. E nos apresentou a TIM, que veio aqui em outubro de 2000, em dezembro de 2000, ligou para mim e falou: Marcelo, queremos que você replique esse projeto em mais 10 cidades mineiras. Aí, com a TIM entrando, naquele ano de 2001, nós atingimos 5.000 crianças no estado inteiro. Além de Viçosa, Ubá, Barbacena, Lavras, Passos, Poços de Caldas, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, e, sei lá, são 11 cidades. Então, esse projeto ficou um projeto muito interessante para todo mundo. E mais, para Viçosa, o Ministério da Cultura saiu e nós podemos continuar atendendo 1.000 a 1.200 crianças. 400 bancadas pela Prefeitura e mais 600, 700, 800 bancadas pela TIM. E essa mostra acontece em todas as cidades. E quem banca também é a TIM, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Governo de Minas Gerais. Marcelo Andrade é uma figura que marcou a vida de muitas pessoas da arte e da cultura, principalmente em Minas Gerais, mas também no Rio de Janeiro e em Brasília. Marcelo era muito articulado, era uma pessoa que fazia amizade muito fácil, uma pessoa que você encontrava, ele sempre estava de alto astral. E a verdade foi essa: no Centro Experimental de Artes, essa capacidade que o Marcelo tinha de reunir as pessoas, foi que ele foi o amálgama, né, vamos dizer assim, daqueles talentos. Hoje muitos deles estão fora de Viçosa, estão em outras praças, mas naquela época foi realmente uma confluência de pessoas, como eu disse, de recursos vindo também por uma articulação do Marcelo também, na época. Sim. E eu entrei para o Centro Experimental de Artes em 2000. Então, eu entrei como oficineiro, tive a oportunidade de ter o contato direto com o Marcelo Andrade e propor a ele uma oficina que, teoricamente, não era tão convencional como as secretarias de cultura apresentavam antigamente, que era aula de pintura, aula de violão, aula de dança, e eu propus uma oficina de hip hop. Né? Então, eu queria dialogar, enquanto artista e arte educador, queria dialogar com as periferias, queria dialogar, né, com um movimento cultural efervescente nos anos 2000, que foi o hip hop. Então, propus e tenho muito orgulho dessa passagem, né, enquanto oficineiro. Foram 5 anos trabalhando com o movimento hip hop, fundamos o movimento hip hop em Viçosa, através do Centro Experimental. Grupos como o NV Rap foram meus alunos, né, entre outros. E com o passar do tempo, né, nessas oficinas eu dava aula o conceito do hip hop, então tinha uma preleção sobre o movimento hip hop, fazendo leituras de Steve Biko, de Malcolm X, e as leituras do Brasil, Racionais MCs e tanta coisa. E tinha oficina de rap, que eu também dava, de grafite, de DJ, de rap e de break. Então tinha os elementos todos do hip hop. Isso deu uma efervescência na periferia, principalmente Nova Viçosa, que é um bairro que assimilou demais o movimento, já tinha todo um histórico com o funk e recebeu o hip hop de braços abertos. Ninguém sabe onde quer ir sem acreditar. O caminho só passa a existir se você sonhar. Mas não deixe de perceber seus sinais. Mas não deixe de perceber seus sinais.
fazer, pode crer, é bem melhor. Me faz bem, vai fazer cada vez mais. Pode rir de mim, que eu não tô nem aí. Eu sou mais eu, cercada de olhares. Eu tento encontrar minha direção. Quem vai saber mais do que eu o melhor pro meu coração? Eu não sei onde isso vai dar, mas sei que não existe outro lugar pra eu estar, a não ser aqui, a não ser aqui, a não ser aqui. Bom, eu acho que o Centro Experimental é um marco na história de Viçosa, da cultura de Viçosa, na diferenciação que a gente pode fazer de Viçosa de outras cidades, porque não temos muitas cidades que têm projetos como esse em Minas e posso falar no Brasil. Há 25 anos atrás, em 1994, nós iniciamos uma coisa que era um sonho, né? Dar oportunidade a quem não tinha condições de pagar uma atividade ligada à arte, à cultura, de se apropriar disso e desenvolver essa arte. Isso aconteceu numa reunião em debate em candidatos a prefeito, em que surgiu essa ideia, né? Éramos vários artistas conversando sobre isso, surgiu essa ideia de criar uma escola, um centro que pudesse oportunizar para quem não tinha condições a arte, né? E isso, como eu falei, não são muitas cidades que têm e nem com essa continuidade de 25 anos. Passamos várias administrações e o Centro Experimental está aí firme. Eu acho que Viçosa sem Centro Experimental para a cultura, eu nem sei como é que seria, eu acho que seria um grande deserto, porque o número de alunos e de artistas, né, que participaram ao longo desses 25 anos são milhares. São milhares de jovens que tiveram alguma oportunidade de sentir dentro dele mesmo o que a arte tem de poder de transformação. E eu tenho certeza, eu já vi e já vivenciei muitos jovens que tiveram essa oportunidade de mudar suas vidas. Então, além da questão da arte, da cultura, tem essa questão de vida mesmo, de mudança e transformação, de oportunidades e de alcançar sonhos e de que somos possíveis e que conseguimos se tivermos garra e vontade de conseguir, né, as coisas. Nesses 25 anos, nós tivemos várias experiências, muitos obstáculos, mas, assim, felizmente, sempre superados. Então, eu concluo que o balanço é positivo, com certeza. Bom, para falar dos ex-alunos, é preciso que eu fale também sobre o desenho em si, que não é usado só no sentido artístico, mas principalmente na comunicação gráfica, né, para elaboração de projetos de diversas áreas, nas indústrias, que seja vestuário, construção civil e, de um modo geral, tudo, naturalmente, direto ou indiretamente, está relacionado com o desenho. Por exemplo, não se constrói um motor de um carro sem um projeto, e naturalmente esse projeto é desenhado. Então, os ex-alunos, a maioria profissionalmente, está relacionado
com a profissão, sabe? Nas diversas áreas e tudo. E alguns se especializaram, né? Saíram desse ensinamento básico que a gente dá, o fundamental, se especializaram, procuraram cursos mais específicos, mais avançados, e os outros continuam desenhando como hobby, né? E também como consumidores de arte, ainda que não vivam disso, permitem que os outros artistas possam viver. Eu trabalho como tatuadora aqui em Viçosa há 7 meses, tenho 19 anos e eu estou nessa profissão há esse tempo. E eu trabalho muito com dot work, black work, esses estilos que eu gosto mais de fazer. Estou trabalhando atualmente no estúdio Saravá Tattoo, que abriu recentemente aqui em Viçosa. E é um dos estilos assim, que eu mais gosto de fazer, que tem muito a ver com desenho. Eu sempre gostei de desenhar, então foi uma coisa que me inspirou muito a começar essa profissão. Aí eu vejo que o professor Paçoca foi muito bom como professor para mim, porque me ajudou muito hoje a desenvolver os trabalhos que eu tenho, e porque o desenho é o básico da minha profissão para aperfeiçoar. E isso me ajudou muito, eu noto muito isso hoje, porque graças a esse curso que eu fiz com ele, eu tive um bom desenvolvimento nas técnicas em tudo que eu faço na minha profissão, e ele me ajudou muito. Então... O Centro Experimental é um caso de sucesso, de grande sucesso. Não só no município de Viçosa, mas também o que ele traduziu e levou dessa metodologia para uns 25, 30, sei lá, 40 cidades do país. Eu acho que cumpriu. Promoveu a inclusão sociocultural de milhares de jovens. Continua fazendo isso de forma brilhante, né? Então, acho que é a missão cumprida, brilhantemente cumprida, porque foi desenvolvida uma metodologia única e que leva a essa transformação do ser humano, uma transformação sociocultural. Acho muito bom. Isso, né, a gente pode ver através de pesquisas que foram realizadas pela Universidade Federal de Viçosa, que durante 10 anos pesquisou o projeto em Viçosa, né, com seus diversos atores, pesquisou também em as 11 cidades do Team Arte Educação, que usavam a mesma metodologia, e os resultados são fantásticos, né? Pesquisou o impacto na família, no aluno, na escola, na comunidade e por aí vai. Então, tem muitos indicadores e todos muito positivos. Dessa pesquisa que foi coordenada pela professora Valéria Vitarelli e que foi iniciada junto com o professor Luiz Cláudio Costa.
Retornar ao projeto depois de eu ter sido aluno do Centro Experimental foi uma coisa assim que eu não imaginava, né? Uma coisa assim que foi um acaso, praticamente foi isso, porque apareceu a oportunidade, né? Eles abriram o edital, falaram que estava precisando de professor de violão, aí eu fui lá, participei do edital, foi tranquilo, aí eu comecei, né? A dar aula, mas até então é engraçado que eu não tinha atinado, né? Quando eu comecei eu não tinha pensado nisso, assim, poxa, eu fui aluno do Centro Experimental e agora eu tô aqui, passou um tempo para cair a ficha, né? Que eu tinha sido aluno e que eu estava ali agora ensinando a galera que, né, um dia eu estava no lugar deles ali como aluno. Foi bem bacana quando eu caiu a ficha assim, eu falei, nossa, que massa, porque eu não planejei isso, né? Eu não pensava assim que eu queria ser. Aí eu até comentei com o meu professor, o Jorge Rafael, que na época era o professor. Falei, rapaz, olha só, você me deu aula, agora eu estou lá dando aula. Ele ficou, né, muito orgulhoso, ele gostou muito. Falou, não, bacana demais, ótimo, ótimo. E eu fiquei super feliz, né? Bom, assim. Eu estou há quase 2 anos no Centro Experimental de Arte, sou secretária executiva da Cultura. E o Centro Experimental de Arte está dentro da cultura, né? E eu fui convidada pelo Thomas para poder organizar a parte administrativa do Centro Experimental de Arte. Como eu sou professora de 1ª a 4ª, ele me fez esse convite para mim participar desse projeto. Quando eu cheguei no Centro Experimental, nós não tínhamos ainda toda a elaboração que nós temos hoje, na parte administrativa. E como pegou o projeto de 7 a 17 anos, antes de eu chegar, nós tínhamos uma turma de adulto na parte da aula de violão. Hoje em dia, com a demanda maior de alunos, nós tivemos que terminar essa turma para poder estar dando suporte aos adolescentes. E assim mesmo ainda temos uma fila imensa de fila de espera, aguardando ser chamado. E sobre a importância do Centro Experimental de Arte para Viçosa, a parte cultural, a parte das crianças estarem podendo sendo envolvida em vários projetos, estando participando, estando aprendendo várias coisas, várias modalidades, somos 13 tipos de oficina, 13 oficinas que nós temos no Centro Experimental de Arte. Então nós estamos, esse lado cultural está sendo aumentado, crianças que nunca teve condições de estar fazendo uma aula, de estar podendo aprender, estão tendo essa oportunidade com o Centro Experimental de Arte. Sendo persistente, seja você, não deixe que os outros digam o que você deve fazer. Seja você, não caminhe tão longe porque você pode se perder. Seja você, não deixe que os outros digam o que você deve fazer. Seja você, não caminhe tão longe porque você pode se perder. Estatísticas não te definem, não se sinta com fracasso perante ninguém. Você pode tudo, então vai além. Seja você mesmo, faça se sentir bem. Nunca seja manipulado, siga sempre em frente. Não olhe pro lado, feche a sua mente. Continue blindado, preste atenção quem tá do seu lado. Seu potencial é muito grande pra ficar guardado. Pra ficar guardado. Pra ficar guardado. Pra ficar guardado. Seja você, não deixe que os outros digam o que você deve fazer. Seja você, não caminhe tão longe porque você pode se perder. Seja você, não deixe que os outros digam o que você deve fazer. Seja você, não caminhe tão longe porque você pode se perder.
Em pleno século XXI, vemos em toda direção mulheres sendo feridas e sem direito de expressão. Pedidos de socorro ecoam em nossos ouvidos, mas não chegam ao nosso coração. Pois escutamos todos os pedidos, mas não temos nenhuma reação. Pois é imposto pela sociedade que mulher é sinônimo de submissão, sendo que a verdade é: mulher é a base de qualquer nação. Escutamos pedidos de liberdade. Escutem essa música e reflitam sobre os nossos. E não chega ao fim essa atrocidade. Parem, reflitam e respeitem nossos corpos. Chega de morrer sua opinião. Chegou a nossa hora. Hora de escutar o nosso não. Pois o nosso momento é agora. Chega de morrer sua opinião. Chegou a nossa hora. Hora de escutar o nosso não. Pois o nosso momento é agora. A minha primeira composição, que é sobre feminicídio, o nome é Feminicídio também, aconteceu devido a um trabalho de filosofia e sociologia que o professor passou na escola, né? E aí eu fui para o Centro Experimental fazer a minha primeira aula, né? E aí o Estigma, que é o nosso professor, ele deu a liberdade para eu escrever uma música, já que era tudo novo para mim. E eu falei com ele: posso fazer sobre feminicídio, que é sobre um trabalho que vai ter lá na escola? Ele falou: pode. E aí eu comecei a escrever, principalmente que é um tema que nós mulheres no nosso cotidiano vemos muito, entendeu? E aí eu comecei a escrever e ele gostou, e ele pegou uma parte do verso e colocou de refrão, e aí eu terminei de escrever e ele mostrou pro resto da turma, e o resto da turma gostou. E aí foi todo mundo escrevendo, e aí saiu a música. Eu vejo mais como um refúgio para todos os alunos, entendeu? Principalmente a parte de que a maioria dos funcionários tem uma amizade legal com os alunos, até mesmo com os pais. Já cansei de ver a tia Jussara conversando com pais sobre os filhos, já vi filhos conversando sobre o tia Ju com os pais. Entendeu? É meio que uma família, todo mundo ali junto para se expressar de alguma forma, para estar ali para brincar, estar ali para se divertir, mas também estar ali para criar uma coisa séria, uma coisa legal, sabe? É isso que eu vejo como aluna lá no Centro Experimental. A história do núcleo e centro experimental é desde o embrião mesmo, né? Quando ele nem existia. Foi no núcleo que houve essa reunião entre os artistas e os candidatos a prefeito, e dali que surgiu a ideia, então, de oportunizar para os jovens a arte e a cultura. Então, eu estou desde o início de tudo, eu sou o núcleo, né? Apesar que eu sou o núcleo, mas o núcleo não sou eu, né? É uma empresa, mas assim, é muito difícil separar a Patrícia da empresa, principalmente nessas ações ligadas a atividades da cultura mesmo.
Impacto surgiu dentro do Centro Experimental de Artes, da primeira turma que foi lá para ter as primeiras aulas. As primeiras aulas no núcleo eram 2 turmas, uma turma da manhã, uma turma da tarde, que vinham alunos do ECBIA, FUNABEM, né, em que saíam lá de catar café, porque era agrário a ideia, para dançar dentro do núcleo, né? Muito interessante as diferenças, porque o núcleo tinha mais um foco de balé clássico e jazz. E eles vindo, né, lá do CBIA, eles gostavam muito de dançar o funk. E aí foi um aprendizado conjunto, assim, porque eles me ensinaram o funk e eu mostrei para eles as várias outras vertentes aí da dança, as possibilidades. E nisso surgiu o Grupo Impacto. A partir de 4 desses integrantes, nós levamos eles também num concurso, também como uma forma de aprendizado, de oportunidade, em Belo Horizonte, e ganharam na primeira vez que foram já um 2º lugar, e o jurado falou, vocês são um impacto. E foi aí que formou, então, esse grupo vindo de alunos do Centro Experimental. O Grupo Impacto, durante os anos, né, ele foi se modificando, alguns integrantes entrando, outros saindo, e foi no ano de 2008 que, através de uma entidade sem fins lucrativos, o Instituto Asas, nós pudemos profissionalizar esses bailarinos que estavam sendo formados ali no Centro Experimental, se despontando pelo talento com as danças urbanas. Com esse grupo nós montamos já 8 trabalhos, já fizemos turnê por mais de 40 cidades, um público de mais de 100 mil pessoas, porque sempre a gente faz muitos espetáculos abertos, públicos, gratuitos, em várias comunidades, porque também é uma história do Centro Experimental, do núcleo, de formar a plateia, de oportunizar também a assistir, não só de viver, né, vivenciar. E aí tivemos a alegria de ver estes bailarinos, né, na Europa no ano passado, fazendo muito bonito, levando o nome de Viçosa, com espetáculos na Bélgica e na Holanda. Para você dançar, você não precisa de nada, né? Quer dizer, você só precisa de uma música para poder dançar, então acaba também que é uma coisa que acaba sendo muito difundida. É uma das oficinas que mais tem aceitação, é uma das oficinas que, aí muito pelo contrário, eu não tenho problema para poder implantar esse tipo de oficina. Muito pelo contrário, é uma demanda que vem da própria comunidade para esse tipo de oficina. Às vezes, oficina de artes plásticas não vai fazer tanto sucesso quanto uma oficina de hip hop. Bom, o Centro Experimental, ele nasceu, né, de uma vontade de arte educadores de Viçosa, como Patrícia Lima e Marcela Andrade, que já faziam um trabalho de dar aulas de teatro, dar aulas de dança, né, mas não enquanto projeto social. Eles viram a necessidade de fazer chegar isso a quem não tinha essa oportunidade da arte, né? Então, essa é a semente do Centro Experimental, né, oportunizar a arte a quem não tem acesso, né? Então, isso foi
tomando uma dimensão de não ser apenas uma escola de arte, mas uma política pública na área de cultura muito bem implementada, né, muito bem fundada, né, e trabalhada com os alunos da rede pública de ensino. Então, a premissa, né, o pré-requisito para participar do Centro Experimental de Artes é que tenha de 7 a 17 anos e que seja aluno da rede pública de ensino. Né? Então, com isso, a gente dá oportunidade da rede pública, que já é falha nessa situação enquanto oferecer arte. Né? Já é tão difícil lecionar na escola pública, imagina ainda aportar aulas de música, de dança, de tudo, né, a forma artística. Né? A gente não tem incentivo na área de educação para que isso aconteça, apesar de que na lei está previsto. Mas então essa escola ela se torna uma oportunidade de você receber arte e educação. E com o passar do tempo, inclusive nos dias de hoje, né, com as políticas públicas e com o norte que, né, a política federal e estadual está implantando, né, com cortes de verba na educação, com diretrizes mais tecnicistas, vamos dizer assim, dentro da educação, deixando de lado a abrangência da cultura, nós deixamos de ser uma oportunidade de oferecer arte para praticamente ser a única. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade, né? Porque não é só o ensino ali de uma flauta, de um violão, mas tem os conceitos transversais que são passados, né? E nós somos artistas, todos nós, enquanto arte educadores, somos artistas. O artista tem uma percepção de mundo diferente, tem uma sensibilização do olhar diferente. Então isso a gente tem que trabalhar com os alunos também, para que eles tenham essa sensibilização, para que eles tenham acesso à cultura, né, e se transformem enquanto cidadão. Então a dimensão é muito maior, né, a dimensão social, a dimensão cultural, além disso tudo os temas, né, as coisas que são, entre aspas, secundárias, por exemplo, uma coordenação motora, uma dislexia, que você trabalhando em conjunto uma música, você começa a organizar seu cérebro de forma diferente, a voltar a organizar as palavras, a voltar, né, a formular frases de maneira diferente. Né, a socialização em grupo, você trabalhar em grupo, independente de qual arte seja, você trabalha a socialização. Então são tantos temas, tantas coisas, que a dimensão de só uma oficina de determinada arte, ela é muito maior do que isso, na verdade, né? Ela abrange isso tudo. E a nossa responsabilidade aumenta ainda mais. Olá, todos os pais, todos os alunos, todo mundo do Centro Experimental de Artes. Nós estamos reunidos aqui virtualmente, nesse momento, para a gente poder realizar a nossa mostra artística anual. Bom, esse ano foi um ano atípico, um ano de muitas dificuldades causadas pelo coronavírus, né? Que por causa da pandemia a gente teve que fazer o distanciamento social e nossas aulas presenciais elas foram interrompidas. Mas a gente se reinventou, o Centro Experimental, todos os seus professores, e conseguimos manter as nossas oficinas, fazendo chegar aos nossos alunos via virtual, via grupos de Zap, via Zoom, via videoconferência, né, vídeos mandados, gravados, onde nossos alunos puderam continuar a ter aulas
né? Ainda mais nesse momento tão difícil de todo mundo dentro de casa. Todo ano a gente se reúne para fazer uma grande mostra no Fernando Sabino, no Teatro Fernando Sabino, onde a gente coloca todos os nossos alunos dentro de um único espetáculo. E dessa vez a gente não pôde fazer isso, com muita tristeza. Mas a gente vai fazer agora uma pequena mostra do Centro Experimental de Artes, dos nossos professores, dos nossos alunos, feitas dentro de casa, onde nossos alunos tiveram suas oficinas. Então a gente queria devolver isso para todos os pais, todos, né, os alunos, professores, para que a gente fizesse a nossa mostra. Então curtam agora um pouquinho da mostra do Centro Experimental de Artes, que a gente tá chamando de Dias Melhores para Sempre. Com isolamento só vivo dentro de casa, preso no meu quarto, o pensamento cria asa. Essa crise afetou vários lugares, até minha city é uma doença muito perigosa chamada Covid. Ao longo do tempo de toda a minha vida, a pandemia me ensina a passar um tempo com a família. Cada vez me demonstra que o mundo é mais cruel, mas não julga aquele que não assinou neste papel. Vários saem pra trabalhar, dias recomeçaram, as grades da minha janela se igualam de uma prisão, excluindo todos que estavam ao meu redor, rezando todas as noites pra eu não terminar só. Acordo e durmo todo dia e não quero sair da cama. Minha mente me sabota e odeia até quem me ama. Tomo cuidado pra não me perder em meio aos pensamentos. A doença é o gatilho que dispara sentimentos. O mundo tá uma loucura, eu tô perdendo todo o espaço. Só um mês trancada em casa, tentando não ter um colapso. Mudando o tempo todo, não me reconheço. Tô na mesma casa, mesmo endereço, nada de mudança, nem de começo. Tô perdendo tudo aquilo que mereço. Eu tô tentando, juro que eu tô tentando. Eu tô lutando, juro que eu tô lutando. Embora tudo seja mais difícil, vou seguir dando o meu melhor nisso. Então persiga tudo que te intriga, é muito curta a vida, curte sinceridades, olha esses defeitos, ame todos eles, ame o seu corpo, não importa as vezes. Então pense, não vale a pena desistir. Olhe no quanto você lutou pra estar aqui. O que eu vejo é que você vai conseguir. Não desista, sempre insista. Eu sinto frio e hoje fez 40 graus. Um vazio no peito frequente, não é normal, eu sou um rio. Me desago no litoral, não esqueço minha origem, mas nunca serei igual. Ei, eu lutei tanto, só eu sei o quanto. Busquei as referências pra não me perder nos cantos. Visto meu manto e faço o que eu amo. Me senti fraco, mas parar nunca ficou nos planos. Se tudo desmoronar e te faltarem refúgios, eu me tornarei pilar. Me arrebento, mas não fujo. E quem tem medo de lutar não merece nem a vitória. Não será lembrado na vida e nem nas páginas de história. Ei. Nunca foi questão de ser forte, mas a questão de não desistir. É só preciso ter um norte, algo que te faça reagir. Versos gerais da poesia de Minas, encantando ao mundo com o valor de suas rimas. E o poeta Drummond, que em Minas surgiu, levou a todo mundo o nome do seu Brasil. Em versos, em prosas, em contos e canções, sua terra, sua gente, em Minas, corações. Drummond de Minas, montanhas gerais. Drummond de Minas, poemas gerais. Versos gerais da poesia de Minas, encantando ao mundo com o valor de suas rimas.
e o poeta Drummond, que em Minas surgiu, levou a todo mundo o nome do seu Brasil. Em versos, em prosas, em contos e canções, sua terra, sua gente, em Minas, corações. Drummond de Minas, Montanhas Gerais, Drummond de Minas.